Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Pela primeira vez, a Agência de Vigilância Sanitária autoriza o uso de um remédio, o antiviral Remdesivir, para o tratamento da Covid-19. A Anvisa também concedeu o registro definitivo para a vacina de Oxford AstraZeneca. E você vai ver no Rede TV News também. Ministério da Saúde assina contrato para comprar 10 milhões de doses do imunizante Sputnik contra o novo coronavírus. Prefeitura de São Paulo suspende as aulas presenciais nas redes pública e particular a partir da próxima quarta-feira. A Procuradoria-Geral da República recorre da decisão do ministro Edson Fachin e pede que as condenações ao ex-presidente Lula sejam mantidas. Em São Paulo, o combate ao coronavírus impôs restrições à circulação das pessoas e proibição de festas e aglomerações. Mas muita gente ainda desrespeita as regras. Vai. Calma, pessoal. Calma. Tatuapé, zona leste de São Paulo. Operação de guerra contra a aglomeração. Organizadores de festas clandestinas desafiam as autoridades no dia em que foram anunciadas medidas mais restritivas e o número de mortes por Covid bateu recorde. Cerca de 150 jovens foram levados para a delegacia e podem responder por infração de medida sanitária. São Bernardo do Campo, ABC Paulista. A fiscalização atende a uma ocorrência. Uma mulher é levada para a delegacia antes do grupo. Homens e mulheres foram divididos. Os grupos embarcaram em ônibus para a delegacia, incluindo quem levava crianças para uma festa clandestina. Havia uma aglomeração de mais ou menos 1.000 pessoas reunidas, 70 veículos, embarcações, a festa em pleno funcionamento, tinha crianças, enfim. E nós viemos e intercedemos e estamos conduzindo todos para a delegacia para lavrar a ocorrência. Então esses jovens têm que realmente fazer respeitar as normas de segurança para não transmitir, para não propagar essa doença junto para os seus familiares, para as pessoas que ele conhece, porque infelizmente é um fato lamentável e isso pode causar um problema muito grande para nós. Quando o assunto é aglomeração, os moradores do Morumbi têm duas preocupações. As casas da vizinhança, que são alugadas para festas clandestinas, e Paraisópolis, uma das maiores favelas do país, onde os pancadões chegam a reunir mais de 2.000 pessoas num fim de semana. Isso tudo em plena pandemia, quando o isolamento social é uma das medidas mais recomendadas. As aglomerações põem em risco a vida de todos os moradores, mas os problemas não param por aí. Agora você imagina isso, sem máscara. Toda essa garotada sem máscara, se encostando, um com os outros. O que eles não levam para casa de vírus, que ataca seus pais, etc. Por telefone e sem se identificar, um morador do Morumbi falou que ele e a família perderam o sossego nos dias de pancadão. A segurança de todo mundo fica super afetada porque aumenta a criminalidade nos dias de festa, roubos, enfim, toda sorte de coisas negativas, né? Um outro aspecto muito importante, que é o sossego das pessoas. Você vê, muitas vezes eu não consigo dormir durante a noite. Não adianta fechar a janela, o som é muito alto mesmo. O Rio de Janeiro interrompeu hoje a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 75 anos. A informação de que pessoas de 75 anos não seriam vacinadas hoje só foi divulgada ontem à noite. Sem saber da suspensão, seu Severino foi a um posto logo pela manhã, mas voltou para casa sem ser vacinado. O calendário segue para quem tem 76 anos ou mais. A segunda dose também continua. Segundo a Prefeitura, das 460 mil vacinas aplicadas na cidade, 46 mil foram para pessoas de outros municípios, principalmente da Baixada Fluminense.
Além disso, houve uma redução na oferta de novas doses por parte do Ministério da Saúde. A gente vai precisar dimensionar um pouco maior aí essa migração e também tentar combinar um calendário único entre todas as cidades da região metropolitana para que as pessoas possam se vacinar próximo ao seu domicílio, sem necessidade de se deslocar tanto e garantir aí que todo mundo possa se vacinar perto da sua casa. Com a decisão da Anvisa, que concedeu o registro definitivo da vacina de Oxford, a Fiocruz espera que a agência libere os primeiros lotes até domingo, para que na próxima semana seja entregue o primeiro 1 milhão de imunizantes produzidos pela instituição. A gente espera agora estar cada vez produzindo mais, fazendo o escalonamento dessa vacina ao longo do tempo e entregando cerca de 3,8 milhões de doses até o final de março e nos próximos meses entregando acima de 20 milhões de doses todos os meses até completarmos os 100 milhões de doses que foram contratados pela encomenda tecnológica. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou hoje novas restrições para conter o avanço da Covid-19. Em Ibirité, na Grande BH, até o hospital de campanha está lotado. A falta de leitos deixa médicos e enfermeiros angustiados. Isso é um sofrimento para a gente, né? Vivenciar isso todos os dias, um hospital lotado, né? Chegou uma ocupação de 100% e paciente aguardando na porta para poder entrar. Inaugurado há 9 meses, o hospital de campanha de Ibirité tem 40 vagas, 20 de enfermaria e 20 de UTI. Daqui a pouco a senhora vai acordar e vai estar tudo bem. Segundo a Prefeitura, este é o pior momento desde o começo da pandemia. Todos os leitos estão ocupados e temos um paciente do leito clínico aguardando para ir para o leito de CTI e ainda não temos disponibilidade. O perfil dos pacientes também mudou e serve de alerta para os mais jovens. Pacientes hoje aqui internados com 30 anos, 35 anos. Hoje mesmo nós temos uma paciente de 16 anos, evoluíram para óbito, né? Pacientes mais jovens. Aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura anunciou novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Entre as restrições está o fechamento de praças, parques e locais de caminhada. Já as missas e os cultos nas igrejas serão suspensos. O decreto prevê ainda o fechamento do comércio varejista da construção civil. Os restaurantes só poderão funcionar no sistema de delivery. Já as lojas e serviços considerados não essenciais estão fechados há 6 dias. Nós vamos agora estudar quem pode estar em casa. Estão em escritórios, levando faxineiras, levando secretárias. Não podemos continuar com essa lotação no transporte público, sendo que a cidade está toda fechada. Alexandre Calil anunciou também a compra de 4 milhões de doses da vacina Sputnik V da Rússia. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, nomeou um novo secretário da Saúde após denúncias de fura-fila na vacinação. Carlos Eduardo Amaral é investigado pelo Ministério Público. O novo comandante da pasta é o médico Fábio Baquerete. Em Pernambuco, cresceu a ocupação dos leitos pediátricos para a Covid-19. Um dos maiores hospitais de referência para o tratamento de crianças precisou contratar mais equipes de saúde e vai abrir uma UTI para pacientes da doença. Nesta semana, Pernambuco atingiu 84% de ocupação das UTIs pediátricas para a Covid-19. Em todo o estado, são apenas 31 vagas. No Hospital Universitário Oswaldo Cruz, referência em infectologia, há 11 crianças internadas na enfermaria, 3 delas com confirmação para a Covid-19, como explica a infectologista Regina Selle. A gente está tendo o maior número de casos de internamento de crianças com idades bem variadas, né? Principalmente abaixo de 1 ano. Lembrando que além do Covid, desse momento que a gente está passando, dessa pandemia, a gente também tem a sazonalidade de outros vírus, né? Então, consequentemente, tem muita criança procurando atendimento nas urgências e fazendo internamento por conta de síndromes gripais. Por conta da alta de casos de Covid-19 em crianças, o Hospital do IMIP, instituição filantrópica que atende pacientes do SUS, anunciou a abertura de uma nova UTI pediátrica e a contratação de médicos em caráter de urgência. O hospital ainda não detalhou quantos leitos serão criados nem quando a nova estrutura será entregue. Sobre a alta da Covid-19 em crianças, a Secretaria Estadual de Saúde informou em nota
que tem atuado permanentemente no incremento de novos leitos dentro da rede para atendimento de casos suspeitos e confirmados para a Covid-19. Em Pernambuco, a ocupação de leitos de UTI para a Covid na rede pública atingiu 95%. Na rede privada, 89%. Desde a confirmação do primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, há um ano, o estado registrou mais de 11 mil mortes, 314.793 casos de Covid-19 e 268.696 pacientes recuperados da doença. E no terceiro e último episódio da série Um Ano de Pandemia, vamos relembrar a corrida pelas vacinas, a aplicação das primeiras doses e a esperança de dias melhores. O que não falta é aviso. Tá em tudo quanto é lugar. Andar de máscara não se tornou apenas um cuidado contra o coronavírus, mas também um gesto de preocupação e respeito com o próximo. Mesmo assim, muita gente foi vista por aí sem ela. Até o clima virou desculpa para não usar o item de proteção, que é obrigatório. Minha máscara tá aqui, ó. Tá aqui no meu bolso, só que aí tá muito calor, entendeu? Enquanto isso, cientistas e pesquisadores do mundo inteiro corriam contra o tempo para desenvolver vacinas seguras e eficazes contra a doença. As vacinas, desde as primeiras epidemias, se demonstraram a ferramenta mais importante no controle das doenças. Foi assim com a gripe, foi assim com o sarampo, foi assim com a febre amarela. As vacinas não só evitam a doença, né, em a maioria das pessoas, mas também promove uma redução de hospitalização, de mortes. Com a crise sanitária instalada, as primeiras vacinas começaram a surgir 10 meses após o início das pesquisas. Um tempo recorde. Desde então, programas de vacinação estão sendo implementados no mundo todo, em um esforço para tentar manter a pandemia sob controle. No Brasil, a primeira vacinada foi uma mulher de 54 anos que trabalha como enfermeira aqui no Hospital Emílio Ribas, referência no atendimento à Covid-19 na capital paulista. A Mônica trabalha na linha de frente e cuida de pacientes internados na unidade de terapia intensiva do hospital. Para mim foi uma emoção muito grande, está sendo até hoje, porque eu estou colhendo frutos de tudo isso, que é o acolhimento da população. Eu recebo muito parabéns, muitas mensagens e assim muito feliz de saber que eu fui imunizada, que a vacina também chegou aos meus colegas, meus amigos profissionais da saúde. E eu tenho certeza que vai chegar para toda a população. E ela tem chegado, pelo menos para os mais experientes e que fazem parte do grupo de risco. Começamos a vacinar nossos bisavós, avós, pais e mães. E o alívio, a emoção e a esperança, aos poucos, vem ganhando espaço. Quero ver meus netos, entendeu? Porque eu não posso vê-los há muito tempo. É a esperança de que essa pandemia acabe logo, né? Vou sair daqui, vou correndo ver meus 3 netos. Um ano sem ver, sem abraçar, sem beijar. Mas se por um lado a vacinação avança, por outro, a dependência de insumos chineses desacelera a produção dos imunizantes. Enquanto isso, a taxa de ocupação de leitos de UTI voltou a subir em diversos estados brasileiros, no pior momento desde o início da pandemia. E as novas variantes do vírus, mais contagiosas, preocupam as autoridades. É da natureza dos coronavírus sofrer mutações, então essas mutações podem modificá-lo a ponto das vacinas hoje disponíveis não serem suficientes para inibir ou prevenir as doenças causadas por essas novas variantes. Enquanto a ciência segue buscando respostas, parte da população subestima o coronavírus. Festas de fim de ano, fins de semana e feriados foram marcados por aglomerações e até shows e festas clandestinas. Nós temos hoje algo extremamente negativo, que é o comportamento humano. Embora tenhamos todas essas informações, algumas pessoas têm se comportado de uma forma que está apoiando o alastramento desse vírus, inclusive a mutação dele para que ele
continue se perpetuando. Enquanto o futuro não chega, o presente vai ficando marcado, não só pelo sofrimento e pela dor das vidas perdidas, mas também por tantas outras reflexões e ensinamentos que a pandemia trouxe. O que a gente conseguiu aprender foi valorizar a amizade entre as pessoas, a solidariedade entre as pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito também, né? Porque as pessoas que não se conheciam, uns ajudando os outros. Que o futuro do Brasil melhore a cada dia, que a gente possa realmente ter uma condição que favoreça os negócios no sentido amplo. O negócio de bairro, o negócio do comércio popular, o negócio de industrial, que a gente tenha oxigênio na indústria, no comércio, no consumo, para que a gente seja um país que volte a sorrir. Mas essa história não acaba aqui. Ela segue sendo escrita a todo momento e alimentada pela esperança de que em breve a humanidade encontre um ponto final. Que assim seja. E no combate à Covid-19, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender as aulas presenciais na cidade a partir da próxima quarta-feira. O recesso escolar de julho foi antecipado e as aulas presenciais suspensas do dia 17 até 1º de abril. Por que essa opção de trazer o recesso? Porque a expectativa é de que em julho a situação esteja muito melhor. E todo mundo sabe a importância, e a ciência aponta disso, de ter aula presencial. Portanto, com isso nós teríamos garantido o calendário escolar e aula presencial em julho, que é muito importante para os nossos alunos. Essa medida se faz necessária para que a gente possa conter o avanço do coronavírus na cidade. O secretário vai falar um pouco sobre a quantidade de aumentos de casos que nós tivemos observado com o retorno às aulas. Segundo a gestão municipal, o crédito do cartão merenda será depositado às famílias no próximo dia 22. O benefício continuará durante a pandemia. A rede particular não é obrigada a antecipar o recesso, desde que respeite a determinação de não receber alunos presencialmente. Segunda e terça-feira, as escolas municipais estarão abertas para receber alunos que precisam tirar dúvidas e oferecer a merenda. Sem especificar se os dados se tratavam de casos de Covid, o secretário de Saúde disse que algumas escolas registraram surtos gripais, que acenderam um alerta para a rede de ensino. 173 surtos de síndrome gripal, o que significa 2 ou mais casos numa escola. Depois, entre 21/2 e 27/2, 181 surtos. E agora, nesta última semana, 500 surtos de síndrome gripal. Com as restrições, a Prefeitura de São Paulo espera frear a disseminação do novo coronavírus e desafogar o sistema de saúde. A maior capital do país tem hoje 2.311 leitos de UTI. 83% já estão ocupados. Nos 876 leitos de enfermaria, a ocupação já está em 76%. Alguns hospitais da rede já estão lotados e não conseguem mais receber pacientes. A Prefeitura anunciou que deve abrir 555 novos leitos ainda este mês. 130 de UTI e mais 185 de enfermaria já estarão disponíveis na próxima segunda-feira. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. 10 milhões de pessoas já se recuperaram da doença no país. Mais de 1 milhão seguem em acompanhamento. E o Brasil atingiu hoje a marca de 275 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que libera 188 milhões de reais para o financiamento de quase 4 mil leitos de unidade de tratamento intensivo em 21 estados. As vagas de UTI serão custeadas por 90 dias. A pasta também assinou o contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. A meta é vacinar todos os brasileiros até o final do ano. 424 milhões de doses que a gente já pode considerar garantidas, contratadas ou em fase de contratação, além das 100 milhões da Pfizer e das 38 da Janssen, também em fase de finalização da assinatura do contrato. Nós consideramos que conseguiremos atingir esses grupos prioritários até o meio do ano e que nós estaremos vacinando os demais brasileiros até o final deste ano de 2021. Imaginamos
que devamos vacinar algo em torno de 170 milhões de brasileiros. Mas eu adianto que nós iremos promover estudos para poder verificar a segurança e nós podermos vacinar também esses grupos de jovens e de gestantes ou algum outro grupo que não fez parte dos estudos clínicos. Pesquisadores da Fiocruz descobriram uma terceira variante do novo coronavírus em circulação no Brasil. Chamada pelos cientistas de N.9, a nova variante teria começado a circular no mês de novembro em São Paulo. Segundo os pesquisadores, essa mutação pode ser mais transmissível, mas a variante é considerada de baixa prevalência, já que só foi encontrada em 3% das amostras analisadas. Além de São Paulo, ela foi detectada em outros 10 estados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, manteve agora há pouco a anulação das condenações do ex-presidente Lula e decidiu enviar o caso ao plenário do STF. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República havia recorrido da decisão, pedindo que as ações continuassem no Paraná. Diante da decisão de manter a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Edson Fachin, abriu prazo de 5 dias para que os advogados do ex-presidente se manifestem sobre a ação da PGR, para só depois levar o caso ao plenário da Corte. O documento, assinado ainda pela manhã pela subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, pede que a competência das 4 ações penais que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja mantida na 13ª Vara Federal do Paraná. Os processos dizem respeito às investigações da Lava Jato, que encontraram ligações nos casos do triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia e também da sede e das doações envolvendo o Instituto Lula. Caso o pedido seja negado, a PGR pede que o recurso seja analisado e julgado no plenário do STF, o que deve ocorrer logo após a manifestação dos advogados do ex-presidente. Mas, caso o pedido não vá para o plenário da Corte, Lindora solicita que a decisão passe a valer só daqui para frente, preservando todos os atos processuais já praticados em Curitiba. Como último pedido, a Procuradoria solicita que as ações sejam enviadas para a Justiça Federal de São Paulo, onde estão os imóveis e a sede do Instituto. O argumento da PGR é que, em respeito à estabilidade processual e à segurança jurídica, devem ser mantidas as condenações e os processos continuados. Na última segunda-feira, Fachin anulou todas as ações e condenações contra o ex-presidente Lula. O ministro determinou que os processos sejam encaminhados para a Justiça Federal de Brasília. E por causa dessa decisão de anular as condenações do ex-presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou o reforço da segurança do ministro Edson Fachin e de parentes mais próximos a ele. Desde segunda-feira, Fachin é alvo de ataques pessoais pela internet. Um tenente do Exército foi morto em uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Já chega a 16 o número de agentes de segurança mortos no estado só neste ano. No Instituto Médico Legal, familiares e amigos lamentaram mais um episódio de violência. Pessoa querida por todo mundo, muito boa, muito dedicado, ótimo filho, ótimo profissional. Mas infelizmente foi mais uma vítima, né, dessa violência que está aí. João Pedro Fontane Manso, de 25 anos, foi morto ontem à noite no Engenho de Dentro, zona norte do Rio, próximo a uma das saídas da linha amarela, importante via expressa da cidade. Testemunhas contaram que o tenente do Exército estava dentro do carro quando foi abordado por 2 criminosos. Ao sair do veículo, um dos suspeitos percebeu que João Pedro estava armado e houve troca de tiros. O militar e um dos assaltantes morreram no local. O outro conseguiu fugir. O Disque Denúncia está oferecendo R$5.000 para quem tiver informações que levem ao suspeito do crime. Natural de Petrópolis, na região serrana, João Pedro estava no Exército desde 2018. Somente este ano, 16 agentes de segurança foram mortos no estado do Rio. Em janeiro, em menos de 24 horas, um militar da Marinha e um policial civil foram assassinados em tentativas de assalto. Israel Correia, de 28 anos, voltava de um curso de formação de sargento com outros 2 amigos quando foi baleado na cabeça. Já o policial civil Rodrigo Costa, de 37 anos, levou um tiro no peito. Ele estava no carro com a esposa e a filha quando foi morto. Um bandido morreu
e o outro foi preso. Em fevereiro, a polícia conseguiu prender o terceiro homem suspeito de envolvimento no crime. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra o pastor Tupirani da Hora Loures, chefe da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, no Rio de Janeiro. Em junho do ano passado, ele publicou vídeos na internet contra a comunidade judaica, afirmando que deveria ocorrer um novo holocausto. Na época, o material gerou grande repercussão internacional. O suspeito poderá responder por praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Tupirani foi o primeiro condenado no Brasil por intolerância religiosa em 2008. Nós não conseguimos contato com a defesa do pastor. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um delegado suspeito de montar uma confecção de roupas falsificadas. Os agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao delegado Marcelo Machado. Ele foi preso em flagrante em casa, na Tijuca, zona norte do Rio. As investigações apontaram que entre junho e setembro do ano passado, período em que esteve na Corregedoria da Polícia Civil, o delegado montou uma empresa de confecção de roupas piratas. Na ação de hoje, os agentes apreenderam o maquinário usado na produção das peças e uma grande quantidade de produtos falsificados, entre eles blusas com estampas da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil. Além de Machado, Alfredo Bailon Dias, sócio da empresa, também foi preso em flagrante. Eles poderão responder por falsificação e receptação de produtos. A partir de agora, todos os agentes públicos possivelmente, supostamente envolvidos nisso serão investigados pela Corregedoria de Polícia. No Rio de Janeiro, o governador em exercício, Cláudio Castro, endureceu as medidas para conter o avanço da Covid-19. A permanência nas ruas está proibida a partir das 11 da noite. As medidas anunciadas pelo governador em exercício estendem a outros municípios restrições que a prefeitura da capital havia adotado na última semana. Cláudio Castro, do PSL, anunciou que o decreto, que entra em vigor hoje e vai até a quinta-feira da semana que vem, proíbe a permanência em ruas e locais públicos entre as 11 horas da noite e 5 da manhã. O horário de funcionamento do comércio será escalonado para evitar aglomerações no transporte público. Bares e restaurantes terão que fechar as portas a partir das 11 horas da noite. Mas cada município terá autonomia para determinar a redução deste horário. O governador do Rio descartou, por enquanto, a necessidade de um lockdown. O anúncio das restrições aconteceu após reuniões com prefeitos e representantes da indústria e do comércio. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a cadeia produtiva sempre será ouvida. A gente vai fazer assim, essa junção entre a saúde e economia. Elas caminham juntos. Durante a entrevista coletiva, o secretário de Educação, Conte Bittencourt, chegou a divulgar que as aulas presenciais da rede estadual seriam suspensas. Mas o governador em exercício afirmou que o assunto ainda será discutido na próxima semana com as prefeituras e que até lá as escolas continuam abertas. E nós, em conjunto, definimos que nós decidiremos até a semana que vem esse fechamento. Então, nós não iremos fechar hoje, porque os prefeitos, junto com o governo, vão decidir juntos até a semana que vem o que fecha ou não, numa situação totalmente colaborativa e de parceria, entendendo que nós somos um único estado. Na capital fluminense, as novas medidas de restrição decretadas pelo prefeito Eduardo Paz do DEM entraram em vigor hoje e valem até o dia 22 de março. Bares, restaurantes e os quiosques da orla vão poder funcionar até às 9 horas da noite. O estabelecimento que desrespeitar a regra pode ser fechado por até 15 dias. O decreto da prefeitura também determina que os barraqueiros e ambulantes das praias podem atender até às 5 horas da tarde. Antes, o serviço estava proibido. Atividades econômicas tiveram um horário escalonado para evitar aglomerações no transporte. A permanência em ruas e áreas públicas da cidade continua proibida entre as 11 horas da noite e as 5 da manhã. Você não tem afrouxamento, né? Você tem escalonamento, né? Você tem a manutenção do toque de recolher. Você tem serviços e comércio ganhando horários diferentes. E a gente achou que a restrição para bares e restaurantes foi muito pesada na primeira semana. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção.
Continue assinando e tenha ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu dar continuidade ao processo contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. O colegiado aprovou por 13 votos a 2 o parecer que apura a divulgação do vídeo em que o parlamentar ataca ministros do Supremo Tribunal Federal e faz apologia ao AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar. Silveira foi preso no dia 16 de fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes e com autorização dos plenários do STF e da Câmara. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A zona de convergência no Atlântico Sul começa a perder força, mas o tempo ainda fica instável em partes do Sudeste, do Centro-Oeste e também da região Norte. No Sul, o sábado será instável e com previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No domingo, essa condição muda, o sol aparece e não chove. No Sudeste ainda deve chover em Minas Gerais, no sul do Espírito Santo, e essa chuva pode ser forte e volumosa. Em São Paulo, o sol aparece, o dia fica abafado, pode ter variação de nuvens e depois chove, principalmente no litoral sul, 31 graus amanhã e 28 graus no domingo. No Rio de Janeiro, o final de semana também vai ser quente e com chuva no final da tarde, 33 graus no sábado e 31 graus no domingo. Já no Nordeste, o tempo continua quente e seco e ainda pode ter uma chuva passageira no litoral do Pernambuco até o sul da Bahia. Na região norte, ainda chove durante todo o final de semana e o dia continua quente. Em Manaus, os termômetros registram 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite, bom fim de semana para você. Um ótimo final de semana para você e uma ótima noite. Até mais.